Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. 3 cartões colocando o mundo em suas mãos com mais facilidade. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Prefeitos de todo o país já estão em Brasília. Eles querem se encontrar amanhã com os presidentes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E também esperam ser recebidos pelo ministro do Planejamento. Na pauta, um pedido de ajuda para que eles não sejam enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei pune com cadeia os maus administradores. Veja em que casos, na reportagem de Roberto Kovalik, de Brasília. A Confederação Nacional dos Municípios calcula que dos 5.506 prefeitos do país, 4.000 não vão cumprir o que está previsto na lei. O prefeito de Pereiro, no Ceará, é um deles. Vai terminar o mandato com uma dívida de R$450 mil. São 7% do orçamento anual. Ele diz que não tem como pagar. Se a lei for seguida à risca, esses prefeitos podem ser presos. Eu acredito que tem que construir novas cadeias, porque, olha, mais de 4.000 municípios estão nessa situação, deixarão o resto a pagar. Vai faltar, eu acho. Se a lei for cumprida na plenitude, vai ter que ter. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em vigor desde maio, determina que a administração pública não pode gastar mais do que arrecada. E, de acordo com a Lei dos Crimes Fiscais, que entrou em vigor há 2 semanas, passaram a ser punidos com pena de 1 a 4 anos de cadeia, gastar sem autorização do Legislativo, aumentar a despesa com pessoal nos últimos 6 meses de mandato e deixar para o sucessor gastos feitos nos últimos 8 meses de mandato. Os prefeitos querem a criação de um fundo de 5 bilhões de reais para financiar as dívidas dos municípios e também que a lei de crimes fiscais só entre em vigor a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Com isso, eles se livrariam do risco de ir para a cadeia. O governo já avisou. Não tem dinheiro para criar o fundo e a lei de responsabilidade fiscal proíbe o financiamento das dívidas dos municípios. Se os prefeitos eleitos consideram que isso deveria ser modificado, deveriam ter falado isso antes da eleição e não depois dela. E a pressão sobre o orçamento não fica só na mobilização dos prefeitos amanhã. O aumento dos servidores da Justiça abriu mais um buraco nas contas do governo. Na última quarta-feira, o Tribunal de Contas da União resolveu estender os 11,98% aos seus funcionários. Como o orçamento do TCU é parte do orçamento do Legislativo, isso provocou uma crise. Os presidentes da Câmara e do Senado já avisaram que não vão incluir a despesa no orçamento. Delis Ortiz, muitos servidores, principalmente do Judiciário, já levaram esse aumento, mas não vão ganhar de fato? De fato, não. Para a maioria, pelo menos este ano. E quem pagou sem ter o dinheiro, agora vai ficar sem crédito suplementar. É o caso, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral. Pagou parte do retroativo. Em outubro, os funcionários do Supremo Tribunal Federal receberam a diferença do período 94 a 96. No Superior Tribunal de Justiça, a despesa com os 2.000 servidores também aumentou no mês passado, de 14 milhões e 700 mil para 16 milhões e 400 mil reais. Os 11,98% foram incorporados aos salários. Segundo o STJ, havia sobra no orçamento, mas o tribunal pediu 40 milhões de reais de crédito suplementar. Em todo o judiciário, os 11,98% representam um rombo de 2 bilhões e meio de reais só com os atrasados e mais 800 milhões por ano. A soma dos créditos pedidos pelo judiciário para completar o orçamento deste ano é de 2 bilhões de reais. O governo só encaminhou ao Congresso o pedido de 500 milhões, com uma ressalva: não se destina ao pagamento dos 11,98%. Nós não vamos propor aumento de carga tributária de forma alguma para cobrir esse tipo de despesa. Portanto, tem que sair de ajuste ou de corte em outros projetos. O governo argumenta que o Supremo ainda não publicou a decisão e que há dúvidas sobre essa correção. Quem tem direito? É uma dívida judicial ou é aumento de salários? Ato administrativo não pode aumentar salários, só lei. E um detalhe, há ainda a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que impede novas despesas sem que seja indicada a Receita. Assim que for publicado o acórdão do Supremo, o governo vai chamar os representantes do Judiciário para discutir uma saída. Ana Paula. E mais aumento, esse de outro tipo. A Agência Nacional de Telecomunicações autorizou hoje reajuste para 4 companhias de celular. A Teleste do Espírito Santo, a Telefônica do Rio de Janeiro, a Celular CRT do Rio Grande do Sul e a Global Telecom do Paraná e Santa Catarina vão ter aumentos médios de 8,25%. As companhias terão que anunciar as novas tarifas 2 dias antes de entrar em vigor em um jornal de grande circulação da região. O navio que provocou um desastre ecológico no litoral de São Paulo não vai poder deixar o porto de São Sebastião. Uma liminar da Justiça proibiu a saída do navio enquanto não terminar a perícia. A Petrobras alega que a responsabilidade pelo acidente foi da transportadora contratada, mas já recebeu uma multa de 7 milhões de reais. O navio cipriota Vergina 2 transportava 100 milhões de litros de óleo. Ainda não tinha terminado de descarregar quando houve o vazamento. Os 86 mil litros já poluíram 15 praias do litoral norte de São Paulo e atingiram uma área de preservação ambiental. O trabalho de limpeza envolve 300 homens e 15 lanchas da Petrobras e tem o reforço voluntário dos pescadores. Este foi o maior acidente na Baía de São Sebastião. A Petrobras diz que não pode ser responsabilizada pela manutenção de um navio que foi apenas contratado por ela. Mas as autoridades ambientais não entenderam assim e aplicaram uma multa de 7 milhões de reais, alegando que a empresa já tem antecedentes. Só no litoral norte de São Paulo, este ano, foram 8 acidentes. Mas os mais graves foram no Rio de Janeiro e no Paraná. Na Baía de Guanabara, foram derramados 1.300.000 litros de óleo em janeiro. A multa, 50 milhões de reais. Em julho, outra multa no mesmo valor, por causa do vazamento de 4 milhões de litros de óleo na refinaria de Araucária. A Petrobras diz que há 4 meses está investindo 1 bilhão e 800 milhões de reais na área ambiental da empresa, para evitar acidentes como o que aconteceu no sábado. O acidente que houve em São Sebastião foi um erro de manobra de um prático, quando estava encostando um navio fretado pela Petrobras. E nossa expectativa é até quinta ou sexta-feira devolvermos as praias aos seus usuários nas condições que eles as tinham antes do vazamento. É tenso o clima na penitenciária Urso Branco, em Porto Velho. 2 presos foram mortos pelos detentos amotinados. A polícia prepara um esquema para invadir o prédio e libertar 2 agentes penitenciários tomados reféns. Para chamar a atenção da polícia, os líderes mataram 2 presos a pauladas. Empurraram 4 detentos de cima da caixa d'água, mais de 30 metros de altura. 3 homens sobreviveram, mas os rebelados não liberam a retirada de um dos homens. Há suspeita que ele esteja morto. 2 agentes são mantidos como reféns. Os presos estão armados. A rebelião começou depois de uma tentativa de fuga frustrada. A principal reivindicação é a transferência de 120 presos. A polícia militar negocia a liberação de comida e água. Em troca, os líderes devem soltar um dos reféns. Os policiais garantem que os 2 agentes passam bem. Os presos ocupam o pátio e as salas da administração. Queimaram todas as fichas dos detentos. O esquema de segurança foi reforçado. São 90 policiais. Os 32 agentes penitenciários acompanham a rebelião do lado de fora. A tensão toma conta dos familiares que buscam forças com orações. A Força Sindical e a CUT suspendem a greve geral que estava marcada para esta terça-feira. As 2 centrais sindicais tomaram esta decisão porque as empresas abriram negociação com os sindicatos. O impasse continua só nas montadoras. Por isso, apenas os metalúrgicos vão fazer uma paralisação de 24 horas, que a Força Sindical chama de paralisação de advertência. E veja a seguir, nem São Paulo, nem Corinthians, nem Palmeiras. O primeiro time de São Paulo com vaga garantida na João Avelange é o São Caetano. A discussão sobre o preço do Banespa pode parar novamente na Justiça.
móveis e escovas de dente. Tudo se transforma com o gênio do design contemporâneo. Philippe Starck, artista francês. Tout ça est un travail d'architecte ou de designer ou même de décorateur, et je suis en aucun cas les trois. Je suis en aucun cas un utopiste, je suis en aucun cas un homme du passé, je suis à la recherche de la justesse d'un présent. Je ne veux pas qu'on aime les objets qui nous entourent, je voudrais que ce soit les objets qui nous entourent qui nous aiment. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Se você não pode ter uma farmácia em casa, tenha Pepto-Bismol. Ele alivia mais problemas digestivos que as marcas líderes. Novo Pepto-Bismol, o kit de primeiros socorros do seu estômago. Aquarela do Brasil. O capitão Hélio consegue provar a inocência do tio de Isaura. E o Felipe? Está livre, como você. E depois de muito tempo, Felipe vive a emoção de reencontrar sua família. Você se sacrificou por mim. Eu devo a minha vida a vocês. Nesta terça, depois de Caceta e Planeta, Aquarela do Brasil. O Banco Central desqualificou o estudo feito pelo DIEESE e pela Universidade de Campinas, em São Paulo, que contesta o preço do Banespa. A análise mostra que o banco valeria o dobro do que está avaliado no edital de privatização. O estudo, feito a pedido do Ministério Público, concluiu que o preço mínimo do Banespa foi subavaliado pelo Banco Fator. Conforme o edital de privatização, o banco vale 5.843 milhões de reais. Mas, segundo o estudo, ele valeria 12 bilhões de reais. A equipe que fez a análise aponta erros no relatório oficial, como superestimar despesas, reduzir expectativas de receitas e exagerar nos investimentos futuros em tecnologia de informação. O diretor de Finanças Públicas do Banco Central rebate. O problema que foi apontado, nós não vemos justificativa técnica, nos parece alguma coisa, nos parece criada com o objetivo de tumultuar o processo, de talvez prejudicar o leilão, mas que evidentemente não prosperará. O economista Ricardo Carneiro, que coordenou o estudo da Unicamp com o DIEESE, lançou um desafio ao Banco Central. Eu faço aqui um desafio ao diretor do Banco Central para que divulgue o seu estudo. Porque nós, a partir de amanhã, estaremos divulgando o nosso e gostaríamos de ver esse estudo discutido pela sociedade, pelas instituições importantes, né, que deveriam opinar qual, de fato, é o estudo que tem maior sustentação e que é o estudo mais importante e mais relevante. O leilão do Banco Banespa está marcado para o próximo dia 20. O preço mínimo é de 1.947 bilhões de reais. Pelo critério do DIEESE e da Unicamp, o banco deveria ser vendido, no mínimo, por 3 bilhões e 700 milhões de reais. São Paulo teve inflação zero em outubro, segundo o cálculo do DIEESE. Em setembro, o índice do custo de vida ficou em 0,41%. A FIPE também registrou estabilidade de preços no mês passado em São Paulo. O índice ao consumidor ficou em 0,01%, contra 0,27% em setembro. Por onde anda a nota de R$100? No Nordeste, a cédula brasileira de maior valor é quase uma desconhecida. Ninguém tem troco. As moedinhas têm mais saída, mas andam sumidas.
Como valem pouco, acabam largadas num canto qualquer. No Recife, tem gente ganhando a vida recolhendo as moedas que encontra pelo chão. Este contraste você vai ver na reportagem de Michele Veronese. Em todo o país, 10 milhões de cédulas como esta estão em circulação. A nota mais valiosa do Brasil é também a mais rara em Pernambuco. Eu nunca peguei a nota de 100 reais, para falar a verdade. No caixa eletrônico, a cédula de maior valor liberada pela máquina é a de 50 reais. Em alguns bancos, quem quiser notas de 100 precisa pedir com 2 dias de antecedência. Isso é mais uma conveniência do cliente, tá? Então o cliente, talvez por não ter disponibilidade de troco no mercado, às vezes é muito difícil, ele evita pegar essas cédulas, né? Outra explicação está na circulação do dinheiro pelas regiões brasileiras. A distribuição é feita pelo Banco Central de acordo com o número de habitantes e fluxo financeiro de cada estado. São Paulo e Rio de Janeiro ficam com a maior parte, com 70% das cédulas e moedas. O que sobra é dividido com o restante do país. Só de moedas são 6 bilhões e 600 milhões em circulação. Pelas contas do Banco Central, cada brasileiro deveria dispor de pelo menos 40. Não é bem assim. Tem quantas moedas? 2, de 10 centavos. Só tenho 2 agora. Quando não faltam, elas são desperdiçadas. Todas elas que eu pego eu jogo fora. Um cordão, um imã e Amaro da Silva sai pelas ruas, recolhendo uma moeda depois da outra. Todas vão para a caixinha de economias. E se você consegue faturar quanto? Em moedinha assim é R$1, R$2, R$3. E agora o futebol. Um time do Paraná e outro de São Paulo garantem um lugar na segunda fase do módulo azul da Copa João Avelange. Ontem o Paraná Clube venceu o Clube do Remo. Hoje o São Caetano bateu o Paysandu Belém do Pará e ficou com a outra vaga. Ademar é derrubado dentro da área pelo goleiro Ronaldo. César, lembrando Marcelinho Carioca, abre a contagem para o São Caetano, 1-0. Falta cobrada e o zagueiro Daniel de cabeça marca o segundo do São Caetano, 2-0. Agora pênalti a favor do time de Belém do Pará. Daniel derruba Richardson dentro da área. Observe aí. Jobson desconta para o Paysandu, 2-1. Ailton cruza e Ademar de cabeça completa. 3-1 São Caetano. César entra livre e bate de pé esquerdo. O zagueiro Ney ainda tenta salvar. Não dá. São Caetano 4-1. Rubens cobra falta. Silvio Luiz rebate e Rogerinho desconta. 4-2. Cruzamento da esquerda e o gol de cabeça de Zé Augusto. 4-3. Não perca a conta. Escanteio e gol de cabeça de Marcão. São Caetano 5-3. Nos acréscimos, o Paysandu ainda teve fôlego para marcar mais um. Tico, placar final, São Caetano 5, Paysandu 4. A seguir, o mundo na mesa de cirurgia. A expectativa sobre a operação para separar as irmãs siamesas na Inglaterra. E quem vai ocupar a Casa Branca? Os candidatos estão tecnicamente empatados e tentam, na última hora, convencer o eleitor indeciso. Novo Palio Weekend. Novo design. Novo motor. A mesma emoção. Venha conhecê-lo nas concessionárias Fiat.
banda larga, solução mais eficiente em telecomunicações para empresas. Mais velocidade, mais informação, mais economia. Mauro é bom pai, ótimo marido. Conhece muito sobre investimento, mas nada sobre trocar fraldas. Não perca a oportunidade de falar com ele na hora de aplicar seu dinheiro, mas nem pense nele como um substituto de babá. HSBC, todo o nosso talento dedicado a oferecer as melhores oportunidades para você. Bom, tá chegando a hora, daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho, no programa do Jô, Gilberto Gil com Milton Nascimento. Depois tem Zé Maurício Maclin, que vem falar sobre a sua personalidade mediúnica. Daqui a pouquinho, bem daqui a pouco, no programa do Jô. Médicos britânicos ainda não se pronunciaram sobre o resultado da cirurgia para separar duas irmãs siamesas ligadas pelo abdômen. O drama de Jodie e Mary comoveu o país e foi parar nos tribunais. A cirurgia significa morte certa para Mary, a mais frágil das duas. Os médicos dizem que sem a operação, as duas morreriam. Mary dependia do coração e dos pulmões da irmã para se manter viva. Os pais das meninas, católicos devotos, se opunham à separação, mas decidiram não recorrer da sentença judicial que deu o sinal verde para a cirurgia. O Hospital St. Mary's de Manchester, norte da Inglaterra, só deve emitir um boletim sobre a cirurgia na manhã desta terça-feira. Na véspera das eleições mais disputadas dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, o democrata Al Gore e o republicano George Bush correm contra o relógio. Os dois tentam garimpar os preciosos votos dos indecisos. As pesquisas apontam uma ligeira vantagem de Bush, mas ainda dentro da margem de erro, o que caracteriza empate técnico. De Nova York, a correspondente Heloísa Vilela mostra ainda que Clinton vai deixar saudades. Para Al Gore, o último dia de campanha está sendo longo. Tem 30 horas de duração. Ele está visitando 4 estados onde o resultado da eleição é o empate. A programação ainda não terminou. Às 3 da manhã, hora de Brasília, ele faz um comício em Miami. Às 7, outro em Tampa. George Bush também está brigando por votos até o último minuto. Foi a 5 estados, entre eles Iowa, que tem apenas 7 votos no colégio eleitoral. Parece pouco, mas este ano, todo voto pode ser decisivo. Os americanos adoram números, contabilizam tudo. São os mestres da estatística e sempre conseguem prever com precisão o resultado de qualquer campanha política. Mas este ano a matemática não está ajudando. A campanha presidencial é a mais apertada dos últimos 40 anos. Ninguém está arriscando nem palpite. O jornalista Hendrix Hertzberg, da revista New Yorker, tem uma teoria para explicar o empate. Diz que os eleitores estão decidindo entre Clinton e Clinton. Bush seria o lado popular de Bill Clinton, Al Gore, o intelectual. Mas o jornalista garante, a soma dos dois não forma um Bill Clinton. É na combinação da mente e do coração que o político de Arkansas se destaca. A place called America. É a inteligência emocional de Bill Clinton que ganha as brigas políticas. Hendrix Hertzberg tem um palpite. George Bush vai ganhar no voto popular, mas Al Gore vai ser eleito no colégio eleitoral. É só um palpite, mas como muitos americanos, ele tem uma certeza. Bill Clinton vai deixar saudade. O Al Gore é mais bonito, mais democrata, mais bom moço, bacaninha, fiel à mulher e justamente por isso talvez perca a eleição, porque se afastou deliberadamente do Clinton com medo de ser poluído por sua imagem de paquerador de estagiárias. Foi um erro, porque o Clinton é amadíssimo, com 60% de prestígio. O governo mais importante do mundo poderá ser decidido pelos lábios ardentes da Mônica Lewinsky. Já o George Bush é ex-alcoólatra, malvado, torra os condenados na cadeira elétrica,
pode voltar a beber e estourar os Estados Unidos numa noite de porre. No entanto, talvez seja melhor para o Brasil, pois não foi financiado pelos sindicatos protecionistas que são contra nossos produtos de exportação. No seu conservadorismo, pode ser, digamos, menos imperialista, enquanto Al Gore, muito ideológico, quer exportar a imagem da grande América para o mundo, o que é um perigo. De todo modo, esta importante eleição vem num momento crucial para nós, pois a América do Sul está querendo se integrar com mais independência, o que não é do agrado dos Estados Unidos, que tendem a radicalizar sua liderança comercial pela ALCA e sua liderança militar pelas portas da Colômbia. Por isso, para nós, talvez o bonzinho democrata seja pior que o malvado republicano. Ou seja, se ficar o Gore pega e se correr o Bush come. E veja a seguir, no meio do tiroteio, judeus e palestinos rechaçam a proposta de uma força de paz no Oriente Médio. O medo dos motoristas no trânsito das grandes cidades cria uma novidade: psicólogo de autoescola. Promoção Reforma Feliz Center Líder. As melhores marcas pelo menor preço. Confira. Esmalte sintético Coralite R$ 25,99. Piso 31,5 por 31,5 Gerve R$ 9,90. Sifão cromado Foruse só R$ 17,50. Conjunto montado Perlex 66 centavos. Promoção Reforma Feliz Center Líder. Tudo em 3 vezes sem juros no cartão. Center Líder, o hipermercado da construção. Construindo o futuro. Tem lugar que a gente entra e já saca que é 10. Onde é que eu tô? Na Uninove, é claro. O campus Vila Maria está muito mais moderno e bem equipado. E agora tem o campus Memorial da América Latina, bem pertinho do metrô. O ensino nota 10 toma conta da cidade. Escolha seu campus. As inscrições para o processo seletivo já estão abertas. Quem está no 3º colegial já pode se inscrever. Faça parte desse time. Em ensino, a Uninove é 10. Só na Peugeot você tem pacote de peças e mão de obra com preços fixos. Você nunca sabe quando vai precisar, mas já sabe quanto vai custar. Peugeot 2000, fábrica no Brasil. Viemos para ficar. Não acredito que você esqueceu de trazer o mapa. Não era eu que tinha que trazer o mapa, era ele. Era ele, não era eu? Eu? Para ali. MSN Hotmail. Posso usar o computador? De qualquer computador, acesse seu e-mail grátis direto na sua homepage MSN. MSN Hotmail, com antivírus automático. Vamos lá, o mapa tá na mão. Vamos nessa. Deixa eu ver. Tira a mão. E agora? Vamos ter que parar de novo? msn.com.br. Todos os melhores serviços num só endereço. Nesta quinta, em Linha Direta, a ação ousada de assaltantes no interior de Santa Catarina. Eles tentaram invadir todos os bancos da cidade numa única tarde. Os bandidos estão soltos, isso quer dizer que daqui a pouco eles podem voltar aqui de novo? E em São Paulo, uma milionária acima de qualquer suspeita é denunciada como mandante do assassinato do ex-marido. Nesta quinta, em Linha Direta. Dois palestinos morrem em novos confrontos com soldados israelenses. Em 40 dias de conflito, a violência já fez 176 vítimas fatais. Israel e Estados Unidos rejeitaram a sugestão palestina de que seja criada uma força internacional de paz na região. Cenas que se repetem dia após dia. Em novos confrontos com soldados israelenses, 2 adolescentes palestinos morreram e um menino de 15 anos ficou cego. Manifestações em Nablus, na Cisjordânia, pregavam a revolta contra o inimigo judeu. Esta semana, o presidente Bill Clinton fará nova tentativa de resolver o impasse pela via diplomática, mantendo encontros em separado com Yasser Arafat e Ehud Barak, em Washington. Clinton já disse que, se Israel é contra, não há como se pensar numa força internacional de paz para a região. O primeiro-ministro israelense, Ehud Barak, que sobreviveu a uma série de votos de desconfiança no parlamento,
reiterou que Israel não tem alternativa a não ser fazer a paz com os palestinos. Um pesadelo na estrada. Com a violência no trânsito das grandes cidades, tem gente pedindo socorro. É que para muitos dirigir virou um problema. Mais do que isso, uma fobia. Algo que não se resolve na autoescola, e sim com a ajuda de psicólogos, como mostra a repórter Mariana Couto. Aprender a dirigir pode ser um sofrimento. Eu esqueço de pôr primeira, segunda. Nossa, pra mim é meio complicado isso. Estacionar o carro até parece coisa de outro mundo. Sair na ladeira, então, o instrutor dá as dicas e tenta acalmar o aluno. Andei um pouquinho, mantendo sempre a direita e aqui a mão dura. Depois que tudo isso passa, ainda vem a parte mais difícil. É todo mundo meio louco no meio da rua, ninguém respeita ninguém mesmo. Aqueles caminhão enormes. Dá medo? Dá muito. O medo de principiante é comum. Só que em alguns casos, esse medo não vai embora ou aparece de repente, mesmo em quem já tem prática na direção. Se transforma em pânico. A pessoa chega a ter tremedeira, taquicardia, suar frio e não consegue mais guiar o carro. É a fobia de direção, cada vez mais comum nas grandes cidades. Uma pessoa que fica muito tensa, só em falar, dirigir, CNH, entrar num carro, ela já fica nervosa, já fica tensa. Para acabar com o medo de dirigir, existe um tratamento que a Rosana descobriu há um mês. No lugar do instrutor, ela arrumou um psicólogo e a sessão é feita dentro do carro em movimento. É a 5ª aula da bancária Rosana Carvalho. Ela dirigiu até os 28 anos quando começou a ter fobia. Ficou 10 anos sem tocar no volante. Após essas aulas que nós estamos fazendo, você vai conseguir. O psicólogo Luciano Carolei se especializou em tratar de pacientes que não conseguiam enfrentar o pavor de dirigir. Ele garante que em 12 aulas o problema está resolvido. Isso funciona também como uma terapia, né? Você se sente mais seguro e capaz para fazer as coisas. A terapia no carro custa, em média, R$ 35,00 a hora. O Jornal da Globo está terminando. Você viu aqui os assuntos que estarão nas manchetes dos jornais de amanhã. Prefeitos fazem romaria a Brasília. Eles querem dinheiro para fechar o ano e o adiamento da lei de responsabilidade fiscal, que pode levar para a cadeia o mau administrador. Inflação zero em São Paulo. E Gore e Bush fazem campanha até o último minuto na eleição mais disputada dos Estados Unidos nos últimos 40 anos. Amanhã a gente confere a eleição americana. Até lá e uma boa noite para você. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. 3 cartões colocando o mundo em suas mãos com mais facilidade. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Amanhã, Caceta e Planeta Urgente.